Evangelho de João, capítulo de número 6. Todos acharam? Diz assim, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Senhor, o teu santo nome, nesta manhã. Te agradeço, Senhor, pela tua provisão diária que nos concede, Senhor, de vir à tua casa. Te agradecemos pelo ar que respiramos, pelo simples fato de acordarmos nesta manhã. Bendito e engrandecido seja o teu santo nome por esta maravilha em nossas vidas. Te agradeço mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de estar em tua casa, ajudando no serviço e no ensino aos meus irmãos. Te agradeço pela vida de cada um aqui presente, como também aos que nos assistem pela transmissão. Que o Senhor possa, por meio do teu Santo Espírito e da tua poderosa palavra, que é viva e eficaz, nos exortar, nos orientar, nos arguir, Senhor, e nos dar a direção para o conhecimento pleno e verdadeiro de quem Tu és. Nós sabemos que Tu és o Deus Filho. Tu és Deus, Filho do Deus Pai. Sabemos que Tu és o Salvador do mundo. Sabemos que é o Senhor que provê para nós todas e cada uma das nossas necessidades. Mas não basta somente sabermos. Precisamos crer verdadeiramente no poder de quem Tu opera tudo em todas as coisas. Te agradeço, Senhor, por mais uma manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, semana passada nós concluímos o capítulo 5 para a glória de Deus e finalmente, e iniciamos o capítulo 6, tá? Vou repetir, mas apesar de não ter falado muito sobre o princípio do capítulo 6, mas é dito que depois dessas coisas, que coisas eram essas? As coisas que foram relatadas no capítulo 5. Vimos o milagre de Deus operando o ex-paralítico no tanque de Betesda. Vimos o poder de Deus sendo operado através da cura daquele paralítico. E vimos também a perseguição que começa a ser instaurada contra Jesus a partir deste milagre.
Tá? Vimos que os judeus começaram a acusá-lo de ser profanador do sábado, como também ele agora era blasfemo por dizer ser o Filho de Deus, ou se não ser o próprio Deus. Com isso, Jesus, ele explica a sua missão, ele dá testemunho de si mesmo, arguindo-se do testemunho que tanto o seu pai, como João Batista, como a própria palavra e como o próprio Moisés declara acerca de quem ele é. Então, ele explica a sua missão baseado naquilo que outros falaram. O seu testemunho não é dado nem baseado naquilo que ele pensa de si mesmo. Porque se ele fala acerca de si mesmo, então seu testemunho não torna válido. Os homens não dariam crédito nem valor ao testemunho que o próprio Cristo dava de si mesmo. Porque poderiam julgá-lo como sendo alguém orgulhoso. Já ele se baseia no testemunho que o próprio Deus dá através das suas ações, como também João Batista, que foi levantado com o seu papel principal de ser testemunha da luz que viria após ele, como ele se baseia também do próprio testemunho que toda a palavra tem acerca de quem Cristo verdadeiramente era. E não somente isso, mas ele acusa os judeus de seguirem a lei, de seguirem a palavra, mas no fim das contas não conheciam ao Cristo, ao qual a palavra a qual eles examinavam de uma forma bem detalhada e bem prescrita, anunciava sobre eles e os judeus não tinham essa percepção clara acerca de quem Cristo era, mesmo examinando letra por letra da palavra. E no fim ele vai dizer que não é ele mesmo que irá julgar as ações dos judeus, mas o próprio Moisés, que escreveu acerca deles. E ele conclui dizendo que se eles não crerem na palavra e nem naquilo que Moisés escreveu, quanto mais eles creriam naquilo que saía da sua própria boca. Seguindo esse relato do capítulo 5, nós entramos no capítulo 6 e vemos que Jesus sai de Jerusalém, que o capítulo 5 ele é relatado em Jerusalém, ele sai de Jerusalém e volta para a Galileia. Cafarnaum, dentro dos evangelhos, aprendemos que seria a sede base onde Jesus e seus discípulos se reuniam e a partir dali seguiam em suas missões durante o ministério de Cristo. Então Jesus volta para a Galileia, Cafarnaum, que era sua casa, sua habitação, a casa onde ele habitava, e seguindo para lá, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E foi demais aqui. Pronto. Falei semana passada também que esse capítulo 6 é o único relato que está presente em todos os evangelhos. Na introdução que eu dei acerca do Evangelho de João, 90% do que está escrito aqui em João não está presente nos demais evangelhos, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Apenas esse relato em específico, como o relato de que Jesus anda sobre o mar, está presente nos outros evangelhos. E eu falei também, destaquei a importância da gente, no momento quando nós estivermos estudando a palavra, a gente conhecer, fazer uma relação entre o evangelho, entre os 4 evangelhos. E as informações que João omite ou oculta aqui, que na visão, na compreensão de João não era necessário ser descrito, ela é complementada no que está escrito nos demais evangelhos. Uma delas é que, aqui em específico, João ele fala o nome dos discípulos a qual Jesus teve esse diálogo acerca do que eles iriam oferecer à multidão que os seguia. Os demais evangelhos citam apenas que seus discípulos, alguns discípulos. Aqui não. Aqui João dá nome aos bois, como a gente costuma dizer. Ele cita quem foram os discípulos a qual Jesus ele teve esse diálogo nessa construção do sinal que ele haveria de operar mais na frente. Uma outra coisa que também é descrita aqui é que João ele exemplifica ele dá aqui a realidade do qual tipo de pão que foi que a pessoa a qual o André pegou estava servindo, que era um pão de cevada. Ele vai dando detalhes que nos outros evangelhos são omitidos. E da mesma forma que os outros evangelhos dão mais relatos aqui que em João não está tão presente. Então é bastante interessante fazermos essa correlação, porque é a palavra de Deus sendo, mesmo que escrita de ponto de vista de pessoas diferentes, mas que trazem
a nós à luz daquilo que foi que eles viram e contemplaram. E que para nós serve como base para que aumente a nossa fé em quem Cristo era. Até aqui tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, seguindo-se, diz que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. É o mesmo mar, tá certo? O que João faz aqui, dando ênfase ao nome de Tiberíades, é porque na época que o fato aconteceu, todo o contexto cultural conhecia como o mar da Galileia. Já quando João escreve o Evangelho, a concepção já é diferente, já é um pouco diferente. As pessoas já não mais associavam o mar, que não é na verdade um mar, é um lago, associavam o mar agora com o nome referenciando de Tiberíades. E até porque esse Evangelho ele não foi escrito tão somente para os judeus, mas ele foi aberto e ele foi escrito para que toda a Igreja Universal, por onde tivesse a Igreja do Senhor Jesus, esse Evangelho ele fosse lido e ele fosse recebido pela Igreja, pelo povo de Deus. Então, quando, na época que João escreve essa carta, esse Evangelho, na verdade, ele já faz essa referência a Tiberíades, porque no contexto as pessoas já relacionavam e já conheciam esse mar com esse nome de Tiberíades, tá? Vimos que o mar de Tiberíades, no Antigo Testamento, lá em Levítico ou Números, se eu não me engano agora, ele é conhecido como Quinerite. Quinerite é o nome de uma lira, que é um instrumento musical. E ele recebe esse nome justamente pela sua forma. A forma do lago é a forma de uma lira. Então, no Antigo Testamento, ele é referenciado como Quinerite, o mar de Quinerite, ou o lago de Quinerite, justamente por causa da sua forma. Já aqui, no tempo de Jesus, ele já tem o nome de Mar da Galileia, e mais na frente, na história, ele recebe o nome de Tiberíades, porque Herodes Antipas, o rei em Israel, que era conhecido como rei em Israel, que era mais um governador subordinado ao imperador romano, tá? Ele constrói uma cidade chamada de Tiberíades à margem do mar. Tá? E com o passar dos anos, pouco a pouco, o mar passa a ser referenciado por causa da cidade. Então, atribui-se ao nome Tiberíades por causa desse relato. Tá? Por causa da construção da cidade que Herodes construiu em homenagem ao imperador, e passa então a ter esse nome. Seguia-se então uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Uma coisa interessante é que, quando fazemos correlação com os outros evangelhos, é dito que antes disso, essa multidão seguia e Jesus passou o dia ensinando a todos, como também curou enfermidades de muitos dessa multidão, nesse percurso aqui. Aqui em João já é omitido esse fato. Só é relatado que uma numerosa multidão seguia, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Esse versículo aqui, ele faz uma referência aqui ao serviço e ministério que tanto os discípulos como Jesus estavam oferecendo durante o seu ministério. Eles tentam, a um certo período, se afastar dessa multidão para que eles pudessem ter um pouco de descanso. Mesmo assim, eles tentando se afastar da multidão que o seguia, era impossibilitado dessa realidade. A numerosa multidão que o seguia, a todo custo, iam ter com Jesus para que as suas enfermidades, o seu sofrimento, em certa medida, fossem aplacados. Então, o desespero da busca das pessoas em ir em busca de Jesus era justamente por causa dos sinais que Jesus estava operando durante esse seu ministério. E aqui mostra mais uma vez que as pessoas seguiam a Jesus por causa dos sinais. Final do capítulo 2, nós vimos que as pessoas seguiam a Jesus, aumentou o número de discípulos, a multidão que seguia a Cristo, aumentou esse número de pessoas e continuamente ia aumentando. Porém, é relatado já no capítulo 2, no final do capítulo 2, que essas pessoas seguiam a Jesus, não porque criam que verdadeiramente ele era
o Messias prometido, ou era o profeta prometido, ou era o rei prometido dentro da palavra do Senhor, mas seguiam por causa dos sinais que ele operava. A fé que essas pessoas tinham quando seguiam a Jesus não era uma fé verdadeira, não era uma fé genuína. Eles buscavam Jesus apenas para que uma medida do seu sofrimento, eles visavam apenas, tinham em vista apenas a sua situação temporal, o presente tempo, e eles queriam que as suas necessidades elas fossem saciadas, elas fossem supridas. Então, lá quando Jesus diz que conhecia bem o coração deles, da mesma forma, João aqui reafirma essa visão dos judeus. Porque muitas vezes, quando nós lemos ou até vemos os filmes da história e da vida e ministério de Jesus, nós vemos realmente uma grande multidão que seguia. E a gente começa a pensar assim, mas Senhor, tanta gente te seguia, tanta gente ia em tua busca, mas no final o Senhor morreu sozinho. Não teve ninguém que se levantasse e se declarasse a favor de Cristo. Nem mesmo os seus discípulos, os 12, ficaram com Jesus nos seus últimos momentos, né? E o que nós podemos compreender com cerca desta revelação aqui, que tanto Jesus como o próprio evangelista dá detalhes, é que muitas vezes o importante não é a multidão. Nós nos atentamos a números, né? Nós costumamos nos basear no fato de que o nosso ministério está sendo efetivo por causa da quantidade de pessoas que tem. Eu iniciei aqui dizendo que eu fico muito alegre com a quantidade de pessoas que tem aqui. Mas essa alegria só será mais válida ainda se tudo que está sendo ensinado, isso gere vida em vossos corações e frutifique. Porque senão é apenas mais uma sala de aula, onde todos aqui estarão sendo enchidos de conhecimento e que no final não terá proveito nenhum. Não é assim? Nos agrupes, eu vejo o choro de Aline, porque, poucos jovens estão, né? Chega, desanima. Eu disse, minha filha, tu te desanima com pouco. Você desanima desta forma. Mas preste atenção, não são números. Não são números. Não são números. A evidência de que a igreja é uma igreja forte nunca foi números. Porque desde o início da história, quando Deus separa para si um povo, o povo inicialmente era mais de bilhões de pessoas. E bota milhões, eu estou estimando aqui. Quando Deus chama, tira Israel da escravidão do Egito e faz o peregrinar pelo deserto, eram milhares e milhares de pessoas. E quando nós seguimos no relato da história da redenção no Antigo Testamento, nós vimos como o povo era falho. Que nem todos, por mais que fizessem parte do povo de Deus, nem todos eram de fato povo de Deus. E isso mostra também aqui a deficiência dos próprios que seguiam a Jesus. Eles não estavam interessados naquilo que a palavra dizia quem Jesus era. Eles estavam mais interessados naquilo que Jesus poderia oferecer para eles. Seja a cura da sua enfermidade, seja saciar a sua fome física, seja saciar a sua sede física. Mas Jesus estava ali com estes sinais apontando para uma realidade que era maior. E após esses sinais que ele operava, segue-se um ensino bastante presente e bastante importante para o entendimento de que cada sinal que Jesus realizava, ele tinha um entendimento, uma importância maior por trás. Nós vimos que Jesus operou o milagre, o sinal da transformação da água e do vinho. Mas há um importante ensinamento por trás desse sinal. Jesus não simplesmente operou o milagre porque acabou o vinho da festa. Mas ele queria que aqueles que estavam seguindo naquele momento pudessem ver que ele era poderoso para operar sinais e milagres. Quem aqui é capaz de transformar água em vinho? Eu posso diluir o suco da uva, né? Torná-lo mais fraco, mas transformar a água
em vinho é humanamente impossível. Só Deus pode operar tal milagre. Ele faz esse milagre para que aqueles que estavam ali com ele pudessem ter um vislumbre de quem estava com ele. Nós vimos Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel. O cara top do top. Se você quiser souber alguma palavra da lei, você procurasse Nicodemos, porque ele era instruído em Israel para dar tal ensinamento. E quando ele está presente da palavra viva, da qual ele toda a sua vida se dedicou para o estudo, ele não foi capaz de reconhecer a palavra encarnada. Quando Jesus vai ter com a mulher samaritana, aí no relato, Jesus e a mulher não entende nada, e Jesus vai tentando tornar a mensagem mais clara para que ela pudesse compreender. Nem Nicodemos compreendeu, e muito menos a mulher samaritana, para relatar que ambos, não existe ninguém maior, ninguém menor, todos precisam de Cristo. Todos precisam de Cristo. Quando vimos o sinal que Jesus operou na cura do paralítico, é para mostrar que quem estava no meio deles era o médico dos médicos. Era o Deus Todo-Poderoso, operador de sinais e milagres que somente Ele, só Ele era capaz de realizar. Ele vai mostrar e ensinar que Ele é o Senhor do sábado. Meus irmãos, não é o dia que você vem e separa. Se você não tem todos os dias separado para a glória de Deus, não adianta você guardar sábado, domingo, segunda, quarta, porque é vão, porque o Senhor é Senhor de todos os dias da nossa vida. E é isso que nós vemos aqui. Não é mais um sinal miraculoso. Oh, Deus é grande e continua sendo grande se Ele tivesse operado ou não. Mas isso aqui é mais para confrontar os discípulos e para que as pessoas entendessem quem de fato Ele era. Porém, as pessoas não viam a Jesus como o Salvador do mundo, viam a Jesus como operador de milagres. Por isso que os seguiam. E João deixa bem claro isso, que eles foram atrás de Jesus, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ele sobe, numerosa multidão. Então, como ouviriam os ensinos que ele traria a seguir, ou como ele teria a capacidade de ver todos que estavam em sua busca? Ele precisaria subir ao monte junto com seus discípulos. E o relato de Marcos diz que ele passou o dia todo ensinando, como também curando alguns. Aqui já é omitido, porque o foco de João não é relatar tudo isso, mas voltar a sua atenção para o sinal miraculoso que Jesus operou. Então, ele sobe ao monte, se assenta com seus discípulos, e mais uma vez, há um relato aqui que não é que é omitido, mas que tem uma importância não somente cronológica. João aqui ele enfatiza esse fato de que estava próxima à Páscoa, não era simplesmente para nos situar do período em que aquilo ocorreu, mas há um sentido teológico por trás desse ensino de que estava próxima à Páscoa. No Evangelho de João, nós temos nós temos a festa da Páscoa sendo mencionada 3 vezes aqui. A primeira festa, ela é relacionada quando Jesus sobe para Jerusalém, na festa da Páscoa, ele purifica o templo. Ele expulsa os cambistas e os mercadores do templo, e eles os acusam dizendo que haviam transformado a casa do Pai em um comércio. E isso chama a atenção porque, no contexto, Jesus designa a si mesmo como o templo que deveria ser destruído e que em 3 dias ele seria erguido novamente. Ele aponta para a sua obra vicária. Essa relação da Páscoa e o que Jesus opera na Páscoa e próximo à Páscoa é importante para João, como também deve ser importante para o nosso entendimento. Jesus ele está já ensinando que ele, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele seria aquele a qual a verdadeira Páscoa aponta desde Êxodo, desde quando o povo saiu do Egito. Então, ele aponta para si, ele mostra que na Páscoa haverá o momento exato em que o templo seria destruído e deveria ser erguido em 3 dias novamente. Aqui, nessa segunda ocasião, que é no contexto que nós estamos lendo, é a ocasião da alimentação dos mais de 5 mil, na verdade, dessa multidão que estava aqui com Jesus, e mais à frente ele vai dar
o relato de que ele é o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu do céu, e que todo aquele que se alimenta desse pão verdadeiro tem a vida eterna. E a terceira Páscoa, que será relatada ainda no Evangelho de João, é justamente o cumprimento da primeira relação com a Páscoa e com a segunda relação que nós temos aqui com a Páscoa. Cristo efetivamente entregando-se à morte para cumprir tudo aquilo que ele vem dizendo na primeira e na segunda Páscoa. Então, aqui não é mais um relato cronológico, não é que é para a gente se situe, mas tem um fundo teológico do qual nós podemos reconhecer aqui e entender o processo e o ministério de Jesus em vida. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Será que Jesus aqui não sabia? O texto já deixa claro que Jesus já tinha em mente o que haveria de ser feito, né? O texto já deixa bastante claro para a gente mais à frente, que ele já sabia, aqui no versículo 6, porque ele vai ter até Filipe e pergunta onde é que eles poderiam comprar pão. Aí o versículo 6 já nos garante que dizia isto para experimentar. Então, quando ele vai e chama Filipe, ele está fazendo um teste com Filipe. Mas antes de chegar aqui em Filipe, eu só queria destacar que dentro desse relato, analisando os 4 evangelhos, nós temos 4 soluções que foram dadas para esse caso. Jesus levantou os olhos, viu uma grande multidão que estava perto dele. Ele já havia ensinado ao povo o dia todinho, e ele se sente pelaquela multidão, como o relato de Marcos vai dizer, que ele viu aquela multidão como um bando de ovelhas, um rebanho que não tinha pastor. Ele se sente, ele tem compaixão daquele povo. Mesmo ele, no seu íntimo, sabendo que aquele povo o buscava por causa dos sinais que ele operava, mesmo assim, Jesus teve compaixão do povo. Aí mostra a grande discrepância de Jesus conosco. Né? A grande discrepância. Jesus sendo homem, nós como humanos. Né? Mesmo Jesus sabendo que as pessoas vinham em busca daquilo que ele poderia oferecer, isso não limitou Jesus a amá-los, a ter compaixão, a se compadecer e a fazer algo em prol, em favor dessas pessoas. E com isso, há dado 4 soluções, como foram ditas. No Evangelho de Marcos, os discípulos sugerem que Jesus mande o povo embora. Né? Uma grande multidão já tinha passado o dia todo ali ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus ensinar. E agora não tem o que fazer, manda o povo embora. Já terminou aqui? Né? Não tem mais o que fazer, não. Vamos, manda o povo. Jesus disse, peça aí, porque não tem mais o que fazer. Aí, aqui em João, aí Jesus já não vai despedir, obviamente, esse povo, como foi sugerido. Aí ele chama Filipe, aí diz, pede para que Filipe dê uma sugestão. Né? Quanto precisa para que compremos pão? Aí Filipe faz uma conta bem rápida na sua cabeça e vai dizendo, não, para aqui tem que ser no mínimo 200 denários para que cada um receba um pedacinho de pão. A gente, se tivesse dinheiro suficiente, não teria para dar um pão para cada um ia receber um pedaço de pão. Né? Ninguém ia comer fartamente. Aí, uma outra sugestão é dada por André, o irmão de Simão Pedro, e ele vai trazer uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Né? Ele traz essa pessoa, mas ele já, olha, tem essa pessoa aqui, mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Não é nada. E a outra solução que é apresentada é a que Jesus ofereceu. E aqui é a verdadeira solução para o caso. Ele vai, sacia e alimenta toda essa multidão. Tá? 4 soluções são dadas e apenas uma é ofertada. E ninguém foi que ofereceu, e ninguém foi que sugeriu, porque o próprio Jesus já tinha em mente o que aconteceria. Então, quando ele vem chamar a Filipe, ele vai testar Filipe aqui. Filipe já vem caminhando com ele desde o capítulo 2. Sim, peraí.
É porque pediram. Toda vez eu esqueço. Ai, dessa vez eu não posso esquecer. É porque aqui nesse capítulo 9, logo quando a gente lê assim de imediato, aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos, dá a entender que ele sabe que Jesus podia fazer o milagre da multiplicação, né? Dá a entender, mas no logo fundo assim, mas não quando a gente era. termina de ler o versículo, já vê que ele não entendeu nada. Não, ele não estava entendendo, Ele né? não estava entendendo. É interessante isso aqui, porque ele mesmo diz, o que é que vale? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Exatamente. Então, no início a gente diz, é porque ele já sabia que Jesus podia fazer o milagre. Mas antes da gente terminar de ler o capítulo, já tem dizendo que ele não estava entendendo Não estava nada. entendendo. É interessante. E interessante é o fato de destacar e relatar aqui que são os dois, André e Filipe, porque se vocês lembrarem bem, eu espero em nome de Jesus que vocês lembrem das aulas anteriores, quem foram os primeiros a seguirem Jesus? André e Filipe. Então, desde o princípio do ministério, de Jesus, quem estava com ele? André e Filipe. Então, quando a gente diz que Jesus aqui quis testar Filipe, é porque ele já tem um tempo que ele já está andando com Jesus. Já tem um tempo que ele diz que eles acreditam que Jesus é o verdadeiro Messias. Só que aqui já mostra a condição, tanto do coração da multidão como dos seus próprios discípulos. Andavam com Jesus, mas ainda não tinham a certeza de quem Jesus era. Eles não criam em quem Jesus era. De fato ainda. Então, esse teste que Jesus faz é para saber, vou pegar você agora, né? Vamos ver se você está ligado aí com a parabólica ligada nos céus, né? Na antena de vocês ligada nos céus. E aí, Filipe, onde é que a gente pode comprar pão? Por que ele se dirige a Filipe? Pelo próprio texto que nós lemos, Filipe era dessa região. Filipe era de Betsaida, né? Dessa região próxima a Cafarnaum. Então, quem mais era... né, apto para dizer onde é que podiam comprar pão? Filipe, morava naquela região anteriormente, né? Aí Filipe não passou na prova, né? Ele faz uma conta matemática rápida. Olha, senhor, se fosse para comprar pão, a gente tem que ter no mínimo 200 denários. E ele ainda diz assim, não lhe bastariam 200 denários. Ou seja, tinha que ser mais do que isso. Tinha que ser mais do que 200 denários que pudéssemos ter para alimentar, né, nem alimentar, para que cada um tivesse seu pedaço, para receber cada um seu pedaço. Não era para receber cada um seu pão, cada um seu pedaço. Né? Um denário era o salário que era pago por dia de trabalho. Tá? Cada pessoa que tinha um trabalho comum recebia por dia um denário. Então, nessa conta que Filipe fez, 800 denários, caberia 8 meses de trabalho. Eu teria que ter poupado 8 meses de trabalho e ainda não seria suficiente para alimentar essa multidão. Aí nós temos a dimensão da quantidade de pessoas que estavam ali. Não é uma multidão como essa para mim, não. É uma multidão maior até que a congregação toda. Era uma multidão mesmo de pessoas. Então, 200 denários, 8 meses de trabalho sendo guardados, poupados, não seriam suficientes. A gente aqui vive só pela graça, só pelo Senhor mesmo. De onde a gente ia tirar 200 denários? Não tem como. Filipe, ele se apegou ao contexto econômico. Ele se apegou ao contexto econômico. A economias, a finanças. Eu não tenho condição, nós não temos condição suficiente para suprir ninguém. Nós não temos dinheiro suficiente para acudir ninguém. Na mente pragmática de Filipe, eles estavam lidando com um problema sem solução, porque dinheiro eles não tinham. Então, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Você tem? Então, daqui não tem para onde sair. Aí André vai e entra em cena. Né? Jesus estava lá debatendo com Filipe, aí André vem, tem esse cara aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso, né, para uma multidão que nós temos aqui? Aí, como a irmã Ana bem falou, quando a gente lê o primeiro, a gente pensa, não, o André é o cara, né? Ele aqui passou no teste. Ele trouxe a solução direto para Jesus. Jesus, eu trouxe aqui, achei um perdido na multidão, vem cá, vem resolver aqui. Aí, no verso seguinte, aí a gente, André,
teve um pingo de esperança, mas André naufragou. Aí ele diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse, não, aí não vou falar agora não. Essa questão de 5 pães de cevada, somente João que destaca aqui, por ser pão de cevada. Não era nem pão de trigo, era pão de cevada. Cevada era utilizado para a alimentação dos animais. Era o grão que era utilizado para a alimentação dos animais. Então, se ele tinha um pão de cevada, então significa que ele era uma pessoa pobre, porque ele não tinha dinheiro para ter trigo. O pão que ele tinha foi fabricado de um grão que era usado como alimento para os animais. Tá? Aqui relata que esse tipo de pão aqui, quem estava com Jesus eram justamente os mais desfavorecidos, os mais necessitados. E esse peixinho aqui, a sua palavra no original, no grego, ele traz referência a peixes pequenos, salgados, que eram utilizados para pessoas que faziam viagens. E ele era usado, era uma sardinha, né? Atum ainda é muito chique. Era uma sardinha mesmo, né? Era uma sardinha, uma piabinha. Você já comeu aquelas piabinhas pequenininhas? Pronto, é dessa, né? Nem a piabinha assim. É a piabinha aquelas pequenininhas, as miudinhas. Eram os peixinhos pequenininhos salgados que deveria ser utilizados para trazer algo salgado à boca, né? Para complementar a refeição. Aí André vem e traz. Ele apenas faz a menção para mostrar que não havia o suficiente para as pessoas famintas. Filipe, ele vai acentuar a falta de dinheiro. André, aqui, ele vai destacar a pequena provisão. Mas para Jesus, o pequeno é muito. Para Jesus, aquilo era o suficiente. O suficiente. Nenhum dos dois conseguiu discernir a disposição de Jesus para resolver o problema. Tem uma multidão aqui. Quem está no meio de vós? Jesus, o Verbo encarnado, Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, que, através da sua palavra, gera vida. Aquele que criou o solo, os grãos, que faz brotar do chão os grãos, era aquele que estava à disposição, na frente deles, para realizar tamanha obra. E nenhum dos dois viram. Seria diferente hoje? De maneira alguma. Ainda nós, hoje, somos cegos e não compreendemos o poder de Jesus. Sabe por quê? Pode vir uma dor na unha que a gente já cai. Chega o final do mês, acabou o dinheiro. Minha gente, hoje em dia está uma situação difícil. Você recebe o salário, não dá 5 dias, né? Não dá nem 2, na verdade. Hoje em dia, o dinheiro já teve um tempo que tinha algum valor, hoje em dia não tem mais não. Você recebe o salário, não dá 5 dias, já foi-se embora o salário. Aí, para você esticar R$50 até o fim do mês, tem que ser obra divina mesmo. Tem que ser obra divina mesmo. Eu não estou citando aqui a gente que gasta todo. Estou falando de uma realidade básica de todo mundo, né? Dinheiro já teve seu valor, hoje em dia é bem sofrido mesmo. Aí você imagina aí, vamos pensar no seguinte. Estamos aqui uma turma e eu decido estamos aqui o dia todo, né? Falando a palavra de Deus e tudo mais. Aí vocês estão tudo... Às vezes vocês já chegam tristes, né? Não sei se é de sono, de fome. Às vezes vocês já chegam tão desanimados, assim, escorado na cadeira. Já sofrido, capengando, mas vem, louvado seja o nome do Senhor. Mas vem, não vou reclamar disso de vocês, não. Apesar de eu chamar a atenção, mas louvado seja Deus que estão aqui, né? Imagina a gente o dia todo nessa. Aí eu olho para vocês. Gente, a gente está aqui o dia todo. Dinheiro eu não tenho, não conto com isso. Dinheiro eu não tenho, não conto com isso. Nem capacidade, nem nada eu trouxe aqui. Imagina a gente sentar e vamos fazer uma confraternização, né? Se fosse para mim fazer, seria no mínimo 2 feiras lá de casa. Considerando que eu conheço alguns irmãos aqui, eu não estou julgando pela aparência, eu estou considerando o que eu sei de alguns irmãos que comem bem, né? Considerando o conhecimento que eu tenho, que alguns irmãos comem bem, tinha que ser no mínimo 2 feiras lá de casa.
né? Aí, pronto, isso já me desanimava. Uma feira está difícil, imagine duas. Imagine duas. Então, é a mesma realidade se nós estivéssemos naquela situação. Muitas vezes, nós falamos, dizemos que cremos, sabemos, mas, no fim, isso não é uma realidade no nosso coração. Quando falta o dinheiro, a gente chora, a gente se desespera, a gente vai atrás de um amigo. Eita, eu vou falar com fulano para ver se ele tem esse dinheiro que me empreste, né? Até o outro mês. Quando a gente está passando por uma situação, um aperto financeiro, de saúde, familiar. Quantos de nós aqui se desespera? Aí é necessário Deus mandar alguém e dizer assim, não temas. Crê em mim somente. Oi? Peraí. Corre. E às vezes nem queremos acreditar no que o Senhor está falando e fazendo, né? É. Às vezes a gente passa, olhando a história de André, que estava desde o início com Cristo. Às vezes a gente já tem mais de 20 anos de evangelho e tem visto a provisão de Deus, os milagres de Deus nas nossas vidas, mas quando acontece algo assim, de uma enfermidade, por exemplo, muitas vezes a gente quer desacreditar que Deus ainda pode operar o milagre. Exatamente. Só que nós esquecemos que o maior milagre das nossas vidas Ele já fez, que foi a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha para isso, o maior milagre Deus já fez na minha vida, quando Jesus morreu naquela cruz, para que hoje eu pudesse estar aqui reunido com meus irmãos. Esse é o maior milagre. É verdade. Então, quando a gente bebe dessa fonte, então as outras coisas que nos virão serão assim, realmente, é uma luta, você vê no momento aquilo como uma luta, mas depois traz esperança ao seu coração. É verdade. Porque você está crendo naquele que fez o primeiro milagre, o milagre da salvação. Exatamente. É verdade. Aí, isso só põe em xeque a nossa condição. Não é Deus que é pequeno, não é Deus que está oculto, ou Deus que está invisível, ou Deus que não está vendo a nossa situação. É porque a nossa fé ainda é muito pequena. Ela é inválida ainda. Ela precisa frutificar, na verdade. Eu vou dar um pequeno testemunho. Eu gosto de dar testemunho, né? Eu gosto. Eu gosto porque, não é porque eu estou falando de mim, mas é porque eu estou falando do Deus que operou através da minha vida, né? O Deus que manifesta-se ainda, mesmo que nós não conhecemos. Eu falei aqui alguns dias atrás que meu irmão aceitou Jesus. Alguns conhecem a história, poucos conhecem. Eu já disse também que eu não vou dar esse testemunho, porque esse testemunho não é meu, esse testemunho é dele e da minha mãe. Tá? E nada mais justo que eles tenham esse direito de falar o que Deus fez na vida deles. Mas para quem já conhece e para quem não já conhece, eu só vou dizer que existem situações na vida do ser humano que ele chega no mais fundo do poço. Tem situações que você olha assim, caramba, essa pessoa chegou no auge da podridão. Não, sabe, pronto, ali não tem mais para onde ele fugir, não tem mais para onde ele ir. Aí a gente ainda se espanta com a capacidade que o homem tem de cavar com suas próprias mãos e ainda consegue um pouco mais fundo. Meu irmão estava nessa situação. Ele vivia uma vida totalmente depravada, distante, alheio, se envolveu com candomblé, com misticismo, com essas coisas todas. Isso é só um dos detalhes que aconteceu com ele. E esse milagre na vida dele, a gente já espera, a gente orava, pedia a Deus há muito tempo. Não é de agora, não, desde ele pequeno mesmo. Que a gente orava. A gente não, porque era minha mãe, na verdade. Quando foi que eu aceitei, ele já estava grande, então, assim, minha mãe orou por ele muito tempo, e depois que Cristo nos resgatou, é que nós também passamos a isso também. Só ladeira abaixo, e o mais que ele podia ir, quando a gente chegava pronto, no nível esse, ele ia mais fundo. E teve um tempo que existia a esperança, porque ele saía da situação dele, voltava para casa dos meus pais, aí passava 1, 2, 3 meses, aí ele voltava para aquela vida toda de novo,
E sabe quando você já não tinha mais, você já estava tão fraco, tão fraco, de ver aquela situação e você achar que não tem mais jeito. Senhor, socorre, porque senão vai morrer. E a gente esperava de verdade, chegar alguma notícia de que tinha acontecido alguma coisa. E não era boa. A qualquer momento era a expectativa que se tinha de acontecer. E aconteceu uma última vez, antes disso agora, aconteceu uma última vez que ele saiu da situação que ele estava, veio para casa. Houve uma situação extrema com ele. O pastor foi lá, orou. Começou-se, então, a campanha aqui, passou um mês orando pela vida dele. E depois que terminou a campanha de oração de um mês, ele voltou para a vida dele. Aí, isso, pronto, acabou-se com tudo. Desanimou tudinho. Não estou falando só por mim, não. Desanimou tudinho lá em casa. Aí, eu vim conversar. Eu já dei esse testemunho aqui outra vez, na oportunidade que eu tive de ministrar. E eu disse assim, Senhor, se for da tua vontade salvar a vida do meu irmão, teria como o Senhor me dizer? Olha, se for da tua vontade salvar a vida dele, avisa. Se também não for a tua vontade salvar, avisa também. Se for da tua vontade, Senhor, salvar ou não, avisa, dá um sinal, agora um sinal claro, com luzes neon assim apontando, porque está difícil, já é, eu sou pó. E uma coisa que eu aprendi, é que a gente tinha o hábito de dizer assim, muitas vezes já escutei isso, não desanima, fica firme. O Senhor não dá uma carga maior do que a que nós podemos suportar. Deus só dá aquela carga que a gente consegue. E não tem nada mais paliativo. Não traz edificação nenhuma esse tipo de argumento. Sabe por quê? Porque se eu acreditar que Deus não dá uma carga maior do que eu posso suportar, então eu estou colocando a minha fé em mim mesmo. Eu posso suportar a carga. Eu posso. Porque Deus não vai me dar uma maior que eu não consiga. Então a fé está em mim, na minha capacidade. Né? Isso é errado, esse tipo de pensamento. O correto é dizer, Deus de fato vai dar uma carga maior, supra acima daquela que você pode suportar. Sabe para quê? Para que você, no momento oportuno, reconheça de que é Ele que lhe sustenta. Não são as suas forças, não é a sua capacidade, não é você que malha e toma whey protein o dia todo, que vai fazer você sustentar, vencer, permanecer, ficar de pé. É Cristo que nos sustenta. É Deus que nos guarda. E por isso que eu digo confiadamente e afirmativamente que Deus nos dá sim uma carga maior que nós podemos suportar, para que nós colocamos no lugar que é devido. Não sou eu, mas é Cristo que opera em mim. Se eu não tenho força, louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele que é a minha segurança, é Ele que é a minha rocha, é Ele que é minha âncora, que me mantém firme. E não vão ser as tribulações que vão me tirar do local onde Deus determinou que eu estivesse. Porque é Ele que me guarda, que me sustenta. É essa a realidade. E isso que eu estou aprendendo. Não estou dizendo a você que eu aprendi, não. Eu estou aprendendo ainda esse processo. Eu estou aprendendo ainda esse processo. Então, a realidade que nós precisamos entender é que não há lugar mais fundo, nem lugar mais alto. Não há pecado no mundo que nos afaste, que é capaz de impedir a ação de Deus na vida daquela pessoa, se Deus assim o determinar. Se assim for da vontade do Senhor. Não há. E João Pedro, meu irmão, é um exemplo disso. E quando eu fiz essa oração, né? Senhor, se for da tua vontade salvar, não, me diz.
Porque se for, louvado seja Deus, o fardo vai ser mais leve. Porque eu sei que em algum momento, mesmo que eu não veja em algum momento se eu vou alcançar a vida dele. E se não for da tua vontade, eu vou fazer igual a Davi. Eu vou orar, vou me lastimar, mas eu vou entender a tua vontade. A gente diz que entende, mas a gente não entende, né? A verdade seja dita, a gente não entende. Aí eu vim conversar, eu estava tão aflita, aí eu vim conversar com o pastor. Aí eu fui dizer, porque ele tinha acompanhado o processo, tinha ido lá, viu o que aconteceu, fez a campanha de oração, né, iniciou-se a campanha de oração, e eu tinha que dar um retorno para ele. Eu disse, olha, ele voltou para a vida dele, a gente está muito triste, mãe fica muito abalada, ela fica abaladíssima demais com ele, com isso. E assim, a gente tem vivido por fé. Aí eu disse, olha, eu não vou desistir de orar por ele. Aí eu falei da oração que eu tinha feito, e Deus até então não tinha dado a resposta, eu ia aguardar do Senhor. Eu vou orar pela vida dele, porque ele é meu irmão. Ele pode fazer o que for, mas ele é meu irmão. E se Jesus teve piedade de mim, pode ter piedade dele também. Então, eu não vou deixar de orar por ele. Se o Senhor puder ajudar em oração, tudo bem, continuamos orando, que Deus opere e que Deus dê o sinal que você precisa. Meus irmãos, quando eu saí da sala do pastor, quando eu estava subindo aqui essa rampa, veio a resposta do Senhor. Veio de uma forma tão intensa, uma coisa que trouxe tanta paz no meu coração, que ele disse assim, ele não me deu a resposta não, viu? Ele não disse que ia salvar, que não ia salvar, não. Ele não disse isso para mim, não. Ele só disse assim, eu só quero que você creia em mim. Foi o suficiente. Eu só quero que você creia em mim. Isso me trouxe uma paz que agora já não importava se Deus me respondesse se ele ia ser salvo ou não. Porque quem é o homem para que o Deus Criador de todas as coisas, que habita no mais altos céus, olhe para mim e me acuda? Ele não precisou responder. Ele só precisou me dar o direcionamento que eu necessitava naquele momento. Creia. Creia. Creia tão somente, meus irmãos. Não deixe de orar. Ore. Existe uma palavra que é muito utilizada e que é erradíssima também, que diz assim, paga o preço. Mas eu disse, mas não é o entendimento não é esse, não. O preço já foi pago na cruz. Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa crer. Clame incessantemente que o Senhor responde ao clamor do nosso coração. Ele atende ao clamor do nosso coração. Não vai dizer, eu não estou dizendo aqui que ele vai lhe dar uma resposta de sim ou não. Nem vai dizer talvez, ele vai acalmar o seu coração de tal forma com aquilo que nós necessitamos para aquele momento. Eu achava que o necessário era que Deus salvasse meu irmão. Mas o necessário para a minha vida era eu crer firmemente em quem Deus era. Porque se Ele é capaz de ressuscitar mortos, curar paralíticos, através da sua palavra criar todas as coisas, o que é para Ele 5 pães e 2 peixes? O que é para Ele isso? O que é para Ele salvar a vida do seu ente querido? O que é para Ele trazer a provisão diária sobre a sua vida? É provisão diária, porque a gente quer mais. A gente não se contenta com aquilo que Deus tem para nós, a gente sempre quer mais. É mais, é mais. Meus irmãos, se você tem o que comer, o que vestir, pagar suas contas direitinho, não dever a ninguém porque é pecado. Se você fizer tudo o que é correto, Deus abençoa abundantemente, capaz de você suprir a sua casa e suprir os que estão fora necessitando também.
Porque nós queremos e queremos mais e mais para que a gente ajunte. Quando não é o chamado para o povo de Deus. Lá em Efésios, Paulo vai dizer que nós devemos trabalhar para que nós tenhamos com que ajudar o aflito, para socorrer os necessitados. Mas não. Até os necessitados a gente tem pena de dar, porque a gente ainda julga o necessitado. Não, se eu der dinheiro, ele vai beber. Não, se eu der dinheiro, ele vai se drogar. Não, se eu der um quilo de arroz, ele vai ficar viciado, vai ficar vindo na minha porta direto. Até para acudir o necessitado, a gente se prende. Deus nos garante dar a provisão. Então, se eu tenho aquilo para o dia de hoje, é aquilo que eu necessito. E se pela graça de Deus, um dia você comer algo extraordinário, é pela graça de Deus que lhe abençoou, que proveu para você aquilo. Veja como nós ainda somos deficientes em nossa fé. Somos deficientes em nossa fé. E Deus falou comigo naquele dia. E eu simplesmente pedi perdão. E eu disse amém. Vou crer. E situações vieram ruins. E eu criei. E o Senhor, no tempo devido, oportuno, alcançou a vida dele. Para o louvor da sua glória. E olhe que eu ainda tinha expectativa. A vida de João Pedro, menino, quando Deus vai ser aquele caos, vai ser aquele negócio, vai estar numa necessidade. E foi como Deus usou a vida dele para que ele fosse alcançado. O microfone aqui, por favor. Poliana, tu falando aí eu me lembrei agora, que é um testemunho também que eu ainda tenho que dar na igreja, mas ainda não dei. Só resumindo, né, minha menina, não sei se algumas pessoas tomaram conhecimento, né? No início do ano teve um problema intestinal, do nada assim. Ela, só resumindo o testemunho, né? Começou a vomitar, tal, passou mal. Levamos ela para a Clips. Enfim, chegou lá, precisou ficar internada, porque já estava desidratada, enfim, né? Aí foram fazer exames, ultrassom, examinar, né? Profundo. Resumindo a história, quando fez a ultrassom, a médica que fez a ultrassom diagnosticou que ela estava com um problema intestinal. E como a maioria do pessoal sabe, eu já tive problema no intestino, né? Tive que fazer. Enfim, foi com você, me desesperei, comecei a chorar. Liguei para a mãe e eu disse, mãe, mulher, a Alice está com o mesmo problema que eu. Quando o médico foi me relatar, ele fez, você tem conhecimento desse problema? Porque eu mesmo já passei por isso. E foi muito sofrimento, porque eu sei porque a mãe me falou, né? Eu era criança. Aí fiquei, né, como você disse, desesperada. Nesse momento, aí meu esposo estava comigo no hospital, eu disse a ele. E como sou pecadora também, né? Minha fé foi lá para baixo. Aí liguei para a Rayane, para todo mundo, assim, fiquei. Só que eu não sabia que já estava tendo aquela corrente de oração, né? Isso foi lá na Clips, à noite. Aí o médico fez, não, a gente vai ter que transferir ela para o trauma. Porque se realmente for relatado esse problema, eu tenho que fazer a cirurgia logo. Aí pronto, foi quando eu me desesperei mais ainda, né? Aí eu disse, tudo bem. Aí como meu esposo trabalha no SAMU, não sei se alguém, acho que todo mundo já sabe, né? Aí providenciou a ambulância mais rápido, enfim, né? E eu disse, vamos embora. E me desesperei, né, no hospital, enfim. Quando eu entrei na ambulância, que a gente estava no caminho, que só foi eu e ela, né? Porque só vai um acompanhante. Isso eu não disse nem a mãe, eu nunca nem disse nem a ninguém, estou dizendo agora. Eu disse, meu Deus, tu sabe todas as coisas. Mas seja feita a tua vontade na vida de Alice. Porque, pelo que a mãe relatou, né, eu sabia já o sofrimento que era em ti. E também os riscos, né, da cirurgia. Uhum. E como você falou, eu entreguei na mão do Senhor e fui.
da Eclipse para o Trauma. Para você ver, o trajeto é muito curto, né? Em ambulância, mais curto ainda, que é mais rápido. E resumindo a história, para honra e glória do Senhor, quando a gente chegou no Trauma, teve que refazer a ultrassom para confirmar, enfim. E foi diagnosticado que a Alice não tinha nada mais no Louvado intestino. seja o nome do Senhor. É. Não teve mais nada. Aí todo mundo começou, inclusive meu esposo mesmo fez, meu Deus. A Alice estava com um problema intestinal grave, que a médica tem até as ultrassons lá em casa ainda. E questão de cirurgia, então, né? Mas aí eu disse a ele, eu fiz, meu filho. Aí a mãe disse que estava tendo, já tinha começado a dar corrente de oração aqui na igreja, né? Com os pessoal assim mais. E aí eu disse a ele, depois, né, da agonia, que a gente veio para casa, quer dizer, voltou para a Eclipse, que ela teve que ficar um tempo internada aí, uns 2 ou 3 dias. Aí eu disse, meu Deus, obrigada. Amém. Porque eu não sei se eu ia aguentar o que a mãe aguentou, não. E também tinha ela, né, pequena, enfim. Mas ali eu criei na providência, acho que ali foi, eu acho, não tenho certeza, foi para testar a minha fé e do meu esposo, né? Foi um pequeno teste, mas é como você falou, ele não lhe mostrou o que ele ia fazer na vida do seu irmão, mas ele disse que era só para você crer. E ali, Deus falou comigo, fez, creia. Do mesmo jeito que falou com você. Assim, eu nunca tinha dito isso a mãe, nem a ninguém mesmo, nem a minha esposa. Mas aí você falando, aí Deus tocou meu coração para eu falar, entendeu? Porque assim, a gente tem que ter fé. Mesmo se a gente não vê que foi muito difícil, porque realmente foi muito difícil, e não tinha como. Um negócio, porque ela fez umas 2 ultrassons ali, e tudo confirmava isso. E num caminho da Eclipse para o Trauma, né? Teve o milagre da cura, né? Então é isso. Seja o nome Graças do a Senhor. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo, meus irmãos? Como nossa fé ainda é igual às nossas pernas, fraca. Ela é um reflexo de quem nós somos. Fracos, a verdade seja dita. Porque a nossa força não vem de nós, vem do nosso Senhor, o nosso Deus. E, para concluir esse assunto, sobre João Pedro, porque muitas pessoas, depois que eu contei, vieram me perguntar, e aí? Porque quem já sabia, né? E aí? Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Quem muda somos nós. Ele é invariável, ele é imutável. E conforme a sua bondade, beneplácito, boa vontade, ele vai cumprir aquilo que é determinado dele. Não sou eu nem você que vai mover, retirar a pedra. É Cristo quem tira a pedra. É Cristo que remove, é Cristo que salva, que cura. Então não existe abismo mais profundo em que Deus não possa ir lá e resgatar. Não existe doença mais temível que Deus, se não for da sua vontade, vá lá e cure. Não existe nada, trabalho, casamento, nossa vida mesmo, mais terrível, situação mais terrível que Deus não possa atuar. O que nós não podemos deixar é de crer. É de crer de quem Deus é. É em crer nisso. Os discípulos já seguiam, os discípulos já viam todo tipo de relato, de testemunho. Eles testemunharam com seus próprios olhos as obras do próprio Deus. E é porque nem todas estão relatadas nesses evangelhos. O próprio evangelho de João vai dizer que Jesus tinha feito muito mais do que são relatados aqui. E que se fosse para descrever, não haveria livro suficiente para que pudesse ser descrito as obras de Deus enquanto Ele estava tabernaculando em nosso meio. E eles estavam lá. E eles não foram capazes suficientes de crer em quem estava do seu lado. Então disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 50.000. Aqui, quando Jesus diz fazei o povo assentar-se, ele está falando antropoi, do grego antropos, homem. Quando ele está falando antropoi, faça o povo, faça os homens, ele está falando de todos que estavam ali presentes. Porém, quando segue o relato e diz aqui, João diz, assentaram-se, pois, os homens, ele já muda a palavra, já não é mais antropoi, e sim andrei, que é Andres, que é, na verdade,
Andres, que quer dizer homem, homem, do sexo masculino. Então, quem sentou, os homens que sentaram eram quase 5.000, tá? Guarda essa informação aí, que é importante para o versículo 15, tá certo? Então, os homens, a multidão era tão grande que só de homens, quase 5.000 se assentaram. Lá no relato de Mateus e Marcos, eles já são bem mais abrangentes. Ele diz que além os 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, o número ainda era bem maior do que esse descrito aqui. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Jesus, até na operação do seu sinal, tudo é feito com ordem e decência. Tá? Tudo é feito com ordem. Ele pede para que todos se sentem. Nos outros evangelhos vai dizer que sentaram-se em grupos de 50 e de 100 pessoas. Tudo foi feito ordenadamente, cuidadosamente orquestrado, ornamentado, para que tivesse ordem e decência. Nada que Deus faz de qualquer maneira, de todo jeito, da forma como a gente imagina, mas precisa haver uma ordem, tá? Precisa haver uma ordenança, não de sentido de ordenar, de dar ordens, mas uma ordem de questão de ser tudo igualitário, de estar tudo quieto, de uma forma que Deus determina que assim o seja. Tá? Então, os homens se assentaram-se em grupos. Então, Jesus pegou os pães, e tendo dado graça. Da mesma forma, como geralmente alguns cristãos, eles, no momento da mesa, né, quando vão comer alguma coisa, eles rotineiramente ou costumeiramente gostam de dar graças, né? Na verdade, quando a gente ora, a gente não pede graça, a gente ora agradecendo pelo alimento, né? Obrigada, Senhor. O que é graça, né? Ele está agradecendo pelo pão. Jesus, da mesma forma, assim o faz. A palavra aqui é a mesma que é utilizada quando ele está na última ceia com os seus discípulos. Ele agradece pela provisão, pelo mantimento, e é assim ele o reparte. Da mesma forma ele fez aqui, tá? Não há nenhuma relação de um com o outro, mas era a maneira como Jesus se portava diante da mesa. Quando ele se sentava e um alimento seria servido e oferecido, ele levantava e agradecia a Deus pela provisão diária que estava sendo dado a eles, tá? Então ele levanta os pães, da mesma forma acontece com os peixes, dá graça e ele distribui. Tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Não sabemos aqui em que hora o pão foi multiplicado, os peixes transbordaram. Não sabemos aqui, mas no momento em que Jesus deu graças e distribuiu, houve pão e peixe o suficiente para que toda aquela multidão recebesse um pão e peixe que comesse quanto quiserem comer. No pouco, Deus multiplica. Quantos aqui podem testemunhar do milagre financeiro na sua vida? Você recebe X, paga as contas, fica com R$50, e os R$50 dura até o próximo pagamento que você recebe. Dia 31 acabou, mas dia 1º você recebe. Glórias sejam dadas ao Senhor. No pouco, o Senhor faz superabundar. Eu não estou falando aqui que Deus vai dar mais, não, viu? Eu estou dizendo que naquilo que Deus confiou em suas mãos, Ele faz superabundar. Agora, se você é daquele que não é controlado, gasta mais do que ganha e ainda põe a culpa no adversário, né? Repreende, Senhor, esse devorador na minha vida, né? Não é assim que a gente faz? Repreende, o devorador vem com força, Senhor, esse mês. O devorador é tu, criatura. Te conserta. Te controla. Se tu recebe 100, gasta só os 100. Não gasta 500, não. Não multiplica ao contrário, negativamente, não. O devorador é tu. O devorador é tu. Se controla. Pede direção a Deus, mas não vai botar a culpa nele, não. Ele é ruim? É.
Vem nos enganar, vem. Até nisso ele nos engana, que ele deixa ser colocada a culpa nele para que nós não reconheçamos a nossa própria culpa. A culpa é nossa, tá? Se você gasta mais do que deve e no final está chorando, porque não tem como pagar suas contas, é porque você não é controlado. Concorda plenamente? Nós não somos controlados. Então, reveja aí sua situação financeira para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus. Porque não tem nada mais vergonhoso, meus irmãos, do que você ser crente e devedor. Que testemunho você está dando, meu irmão? Não há nada, porque a primeira coisa que se destaca não é que você é devedor, é que você é crente. É a primeira coisa que se destaca. Um crente que deve a Deus e ao mundo. Né? Amém, meus irmãos? Então, já teve o segundo toque? Então, ainda tem uns 5 minutos. Então, bora lá. Quando estavam fartos, eles comeram. Olha, veja que a multiplicação ela foi abençoadora, além daquilo que eles esperavam. De 5 pães e 2 peixes, toda a multidão comeu tanto que se fartou, o tanto que queriam comer, e ainda sobrou. A bênção foi maior do que eles mesmos estavam esperando. Filipe disse que não tinha dinheiro. André disse que a provisão que tinha não dava para ninguém. Só para a pessoa que trouxe. Aí Deus vai e mostra. Deus vai e revela e faz a mudança e a transformação. Eles não criam ainda em quem estava ali e do que Jesus era capaz de operar. E esse milagre é grandioso, esse sinal é maravilhoso, porque eles comem fartamente e ainda sobra. E o que sobra, o texto vai dizer que ele ainda é recolhido em 12 cestos. Isso traz um entendimento teológico também para o povo judeu, porque o povo judeu era dividido em 12 tribos, e a referência que se tem dessa passagem, com o fato de terem sido recolhidos os pães em 12 cestos, é que Jesus era o suficiente para alimentar não somente aquela multidão que estava ali presente, mas também para alimentar toda Israel. Todas as 12 tribos que compunham o povo de Deus, o próprio Deus era suficiente para sustê-los, mantê-los e dar a provisão necessária para cada um deles. É esse o entendimento que nós temos aqui. Aí agora sim teve o segundo toque, né? E gostaria de encerrar essa aula essa manhã louvando ao nosso Deus. Não vou cantar não, viu? É louvando ao nosso Deus mesmo, com palavras de gratidão pela maravilhosa obra que Ele opera em nós e através de nós. Cada testemunho que é dado é para a edificação da igreja do Senhor. Não é para a glória de ninguém, de homem, nem de ninguém, mas é para mostrar que nosso Deus é um Deus de maravilhas. E que o quanto ainda a nossa fé é deficiente. E quando nós ainda precisamos crescer, amadurecer como filhos de Deus, como servos de Deus. Não há ninguém, absolutamente ninguém, mesmo que tendo o conhecimento que tem acerca da palavra do Senhor, ainda é apto o suficiente, necessita ardentemente ainda do conhecimento, de buscar, de entender, para que todos os dias a nossa fé seja fortalecida. Porque vai chegar o dia da adversidade, vai chegar o dia mau, você vai passar um mês, 1 ano, 2 anos, 30 anos, não estou sendo muito animadora para vocês, mas é a realidade que pode nos acontecer, mas o essencial não pode faltar, a nossa fé em Deus, que criou todas as coisas e que opera tudo e todas as coisas em nós e através de nós. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus, louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã. Graças te damos, ó Pai, pela Tua provisão a nós, por esta porção, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, que através dela, Senhor, os Teus filhos, os Teus servos possam ser fortalecidos, que eles possam, em nome do Senhor Jesus, crer em Ti ardentemente, que eles possam entender a necessidade real e íntima do nosso ser, de que nós devemos buscar a Tua presença diariamente, que precisamos ser fortalecidos em Ti através
através da Tua palavra, para que no dia mau, Senhor, nós não venhamos a desfalecer e nem muito menos, Senhor, prevaricar o Teu santo nome, murmurar, se voltar contra Ti, porque o Senhor sabe tudo o que nós necessitamos. Que nos momentos de adversidade, Senhor, possamos confiadamente declarar: faz em nós, querer, faz em mim, Senhor, o Teu querer. Cumpra-se a Tua boa vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, e ela é necessária para nós. Ó Deus, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, tanto os que estiveram aqui em casa, como aqui na igreja, como os que estão em casa. Que o Senhor possa, Senhor, dar a provisão diária para cada um deles, que não venha a faltar nada de que nós necessitamos, e que em tudo e em todas as coisas, Senhor, possamos dar graças e bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor proveu para nós tudo aquilo que era necessário. O Senhor proveu para nós o Teu santo Filho, para que nós pudéssemos estar em Tua presença e declarar que só o Senhor é Deus. Abençoa-nos nesta manhã, ó Pai, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.